Sexto ano, tudo bom com vocês? Saudades, viu? Logo, logo a gente vai estar junto, a hora que passar toda essa pandemia, todo esse isolamento social, a gente vai voltar a estar muito breve, se Deus quiser, juntos novamente, viu? Hoje nós vamos ter uma aula em vídeo e o assunto escolhido é o assunto narração. Como é que a gente faz para montar uma narração? Narrar, na verdade, é contar uma história. É narrar um ou mais fatos onde tem um tempo, tem um determinado local. Pode ser real, pode ser imaginário, mas nós vamos entender o seguinte, que toda vez que nós estivermos fazendo uma narração, nós estamos contando uma história. Para a gente poder fazer essa história, a primeira coisa que nós vamos ter que resolver é se nós queremos participar dessa história ou não. E aí nós vamos dar um nome de foco narrativo. Toda vez que eu participo da história, eu digo que essa história está em primeira pessoa. Por quê? Eu tenho daí um narrador personagem. Então, toda vez que eu tiver esse narrador personagem, eu estarei participando da história e os pronomes mais comuns, aqueles pronomes que serão mais utilizados, serão eu, será nós. Por exemplo, eu posso colocar se eu sair de casa assobiando, vestindo uma calça azul, um sapato marrom. Posso colocar nós saímos da casa assobiando, e da mesma forma, então, eu estou participando dessa história. Toda vez que eu estiver participando da história, eu vou dizer que eu tenho então um narrador em primeira pessoa, porque é um narrador personagem. Quando eu não participo da história, mas eu fico como um observador, eu fico apenas como se eu estivesse numa janela vendo tudo que está acontecendo, as personagens ali participarem da história, eu falo então que eu tenho um narrador em terceira pessoa. E aí eu dou o nome de narrador observador. Então, os pronomes que vão aparecer aí serão ele, eles, ela, elas, né? Ou palavras que esses pronomes estejam substituindo. Então, eu tenho, por exemplo, o velho assustou e saiu correndo. Posso dizer ele se assustou e saiu correndo, mas de qualquer forma eu fico de fora dessa história e eu não tenho participação nenhuma nela. É como se eu estivesse numa janela observando tudo aquilo que está acontecendo naquela história, certo? A partir daí, eu tenho também alguns elementos da narrativa. Os elementos da narração são aqueles que não podem faltar. Toda narração tem que ter esses cinco elementos, que são então o fato, que é o que vai acontecer, o tempo, quando vai acontecer, o lugar onde aquela história está sendo contada. Vou ter também as personagens, que são aquelas que participam, todos aqueles que participam da história são as nossas personagens. Vou ter também o narrador, que, como eu falei para vocês, pode participar ou não dessa história. E a partir daí, eu tenho então esses cinco elementos para eu poder estar formando uma narrativa. Todo texto narrativo tem que ter esses cinco elementos para poder ser, então, um texto narrativo. E além deles, eu tenho então uma estrutura. Eu vou ter uma estrutura que eu vou fazer a montagem, que eu vou fazer então a, toda a elaboração desse texto. Não pode faltar um título. E o título é tudo aquilo que eu vou estar dando, é o nome que eu vou estar dando para essa história e que tem realmente que estar tendo alguma ligação com a história que eu estou escrevendo. Eu terei aí então uma apresentação, uma exposição, que é então a apresentação dessas personagens, a apresentação do lugar, né, do ambiente, do tempo, enfim, de tudo aquilo que a história vai acontecer. Seria feito como se fosse aí uma introdução, né, o início do meu texto para que eu possa estar fazendo essa montagem dessa história. Eu tenho depois a complicação ou a involução, que é o desenvolvimento desses fatos, a história em si sendo contada aí. Tenho também o clímax. O clímax é o ponto chefe, é o ponto máximo, é o ponto culminante de uma história. É quando, depois que os fatos vão sendo contados, desembocam nesse clímax, que é a parte mais importante, é o ponto alto da história, que é onde vai, se eu estou contando alguma coisa, onde tem ali alguém envolvendo, né, um mocinho que está muitas vezes ali querendo salvar uma comunidade, é onde ele vai estar chegando para poder estar fazendo isso, é onde ele vai estar se utilizando do tempo para poder então estar fazendo com que aquela história consiga ser amarrada. E a partir desse clímax eu tenho o desfecho ou a solução,
que é a conclusão desse texto narrativo. E a partir daí, o que acontece? Esse último parágrafo é então a conclusão do conflito. É a consequência desse clímax que eu tive até então, onde eu vou ter um final ou feliz, muitas vezes um final engraçado, muitas vezes eu vou ter ali um final surpreendente, pode ser trágico, pode ter alguma coisa inesperada, enfim, é a parte final depois do texto. Todo texto narrativo tem que também ter essa estrutura para que eu possa estar montando dessa forma. A partir desse assunto tratado, que é uma coisa assim bastante simples, que vocês estão super acostumados a fazer, mas eu passei para que vocês fizessem um texto, que vocês montassem para mim uma narração. E eu passei a seguinte proposta. Por conta do isolamento social, você e sua família estavam reunidos na sala de sua casa assistindo a um filme. Você começa a sentir um sono incontrolável e dorme profundamente no sofá, tendo um sonho incrível. Escreva um texto narrativo de 20 a 25 linhas contando o que aconteceu. Não se esqueça de colocar um título bem interessante que realmente possa estar dando toda essa perspectiva do que a gente vai estar conseguindo ler a partir do que vocês escreveram. Eu pedi que vocês fizessem esse texto e olha, nós vamos combinar sempre da seguinte forma: vocês vão sempre fazer um rascunho para que possam então escrever livremente. A partir daí vocês vão fazer a revisão desse texto para depois vocês passarem na folha, aquela folha oficial que está junto, vai estar acompanhando o material. Porque esse material que eu falei para vocês, que eu expliquei para vocês, vocês estarão recebendo pela escola, certo? O que é a narração, o que é narrar, todos os elementos da narrativa, essa parte da estrutura, esse material vocês estarão recebendo. E junto vai a folha de redação que vocês deverão estar então passando depois a limpo, após fazer essa revisão, em que vocês estarão então escrevendo, fazendo de novo a revisão sobre o que vocês escreveram na folha oficial de redação, e a partir daí vocês vão estar enviando essa folha ou escaneada ou fotografada por e-mail da escola. Vão mandar através do ebasa objetivo Santa Cruz @gmail.com. Depois eu vou estar pegando essa folha escaneada ou essa folha fotografada que vocês encaminharam. A escola vai estar me encaminhando para que eu possa estar fazendo a correção e depois eu vou fazer a devolutiva para vocês. Será sempre na sexta-feira que vocês estarão fazendo essa entrega para mim. Só que nessa semana, como nós temos o feriado da Sexta-feira Santa, vocês poderão entregar para mim no máximo na segunda-feira, porque na segunda-feira daí o Silvio vai estar passando para mim ou o Nelson, para que eu possa estar fazendo a correção e dar a devolutiva para vocês. Fica combinado desse jeito? Então, para vocês, olha, espero que vocês tenham entendido, que tudo dê certo. Tem lá no início da folha, na parte da proposta da redação, orientações do professor. Também vocês podem fazer a leitura lá, que vocês também estarão ficando melhor esclarecidos sobre tudo isso que a gente está falando. E eu tenho a certeza que tudo vai dar muito certo e que vocês terão muito prazer em estar escrevendo essa narração e eu vou poder curtir, vou poder ficar muito feliz com o resultado. Para vocês, beijo, até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.